Olá, pessoal! Vamos então à segunda parte da nossa aula sobre medidas de posição. E esta aula será sobre moda. Vamos ver o que é moda. Bom, moda a gente representa pelo símbolo MO. E a moda é o valor que ocorre com maior frequência. Vejam esses dois exemplos. No exemplo abaixo, onde a gente tem as bolinhas, a moda é a cor rosa. Por quê? Pois é o valor que aparece mais vezes. Portanto, MO, neste caso, é rosa. Neste outro exemplo, existem duas modas, o 10 e o 20. Por quê? Porque ambos aparecem duas vezes. Vejam que tanto o 10 quanto o 20, eles aparecem duas vezes. Os demais elementos estão aparecendo uma vez só. Classificação da moda. Uma sequência numérica ela pode ser classificada de acordo com o número de modas que ela possui. Por exemplo, se a sequência não tiver modas, a gente vai classificá-la como amodal. Se a sequência tiver somente uma moda, a gente classifica como unimodal ou modal. Se ela tiver duas modas, a gente classifica como bimodal. E se houver mais de duas modas, aí a sequência já passa a ser polimodal. Como é que a gente faz, então, para determinar a moda de dados brutos? Então, basta procurar o valor mais frequente. Veja no caso aqui desta primeira sequência. A gente tem vários números. Qual que é o número que aparece com mais frequência? O número que aparece com mais frequência é o número 10. Então, a gente diz que a moda da série vale 10. Então, esta sequência é modal ou unimodal, porque só tem uma moda, tá certo? No segundo caso, esta sequência aqui, representada por esses números, a gente pode dizer que é amodal. Por quê? Porque nenhum dos números que constituem a sequência se repetem um número diferente de vezes. E nesta última sequência aqui, a gente observa que tanto o número 4 como o número 7 são os números que se repetem com maior frequência. Portanto, nesse caso, a gente diz que existem duas modas e a moda é 4 e 7. E a série é classificada como bimodal, bimodal de duas modas. Se os dados estiverem agrupados numa distribuição de frequência variável discreta, como é que eu faço para determinar a moda? Basta a gente observar aqui, ó, as frequências absolutas, porque essa frequência absoluta não é a contagem que a gente fez do número de vezes que esta variável aqui ocorria nos dados brutos. Então, aqui no caso, eu quero determinar a moda das temperaturas. Então, a gente observa que a moda das temperaturas é 2 graus Celsius. Por quê? Porque é a temperatura que tem maior frequência. Então, a temperatura modal, ou seja, a temperatura mais frequente é de 2 graus Celsius. E se eu quiser classificar, essa sequência é modal ou unimodal. Se os dados estiverem agrupados numa distribuição de frequência variável contínua, aquela que está agrupada por faixa. Neste caso, não há como eu simplesmente olhar lá na tabela e determinar a moda. Eu tenho que usar esta fórmula grandona aqui, que parece ser difícil, mas a hora que a gente observar num exemplo, vai ficar simples para vocês poderem compreender. Vamos ver esse caso então. Eu quero determinar a moda de uma distribuição de frequência variável contínua. Então, ele pede para eu calcular a estatura modal conforme a tabela abaixo. Então, aqui no caso, o que nós temos? Uma distribuição onde está representando as estaturas. Se a gente observar, a moda é o valor mais frequente. Qual que é a maior frequência? A maior frequência é 11. Portanto, esta linha que está em destaque aqui, eu chamo de classe modal. Todos os valores que eu vou pegar para colocar naquela fórmula que nós vimos no slide anterior, vão ter como referência esta linha, tá? Então, a moda ela está na segunda linha, e eu posso dizer que é um valor entre 58 e 61,9, tá certo? Porque essa faixinha, dentro dessa faixinha, eu consigo colocar estaturas entre 58 e 61,9.
Então, aqui eu repeti a distribuição, tá certo? Então, aqui a gente tem a classe modal, e aqui eu coloquei todos os elementos que a gente tem que colocar naquela formulona grandona lá, a fórmula de Cesuber para cálculo da moda. Então, vamos ver. O primeiro termo que aparece é LIMO. O que significa isso? É o limite inferior da classe modal, ou seja, classe modal é essa daqui. Qual que é o limite inferior? O limite inferior é o 58. Próximo elemento, FIMO. O que significa isso? É a frequência da classe modal. Qual que é a frequência da classe modal? A frequência da classe modal vale 11. Depois aparece FIANT. O que significa isso? Frequência anterior à classe modal. Então, se a classe modal está aqui, anterior à classe modal, eu tenho 9. Olha lá. Depois aparece na forma FIPOST. O que significa isso? Frequência da classe posterior à classe modal. Então, a classe modal está aqui, posterior à classe modal, eu tenho 8. Então, 8. E H é a amplitude do intervalo de classe. O que é essa amplitude? Cada faixinha aqui, ó, ela está agrupada de 4 em 4. Portanto, essa amplitude é 4. Vamos colocar agora esses valores na fórmula. Então, eu trouxe aqui para vocês a fórmula, aqueles valores que nós tomamos lá no slide anterior, e aí a gente começa a substituir. LIMO, 58, mais FIMO, 11. FIANT, 9, dividido 2 vezes FMO. Então, 2 vezes 11 menos, abriu o colchete, FIANT. FIANT vale 9, mais FIPOST. FIPOST vale 8, vezes H. O H vale 4. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter agora para resolver essa formulona, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos resolver essa parte de cima aqui, 11 menos 9. 11 menos 9 dá 2. Segunda coisa que a gente vai fazer, resolver os colchetinhos aqui. 9 mais 8, 17. Reparem que essa multiplicação também eu já fiz. 2 vezes 11, 22. Agora, o que eu devo fazer? Primeiro, eu devo fazer essa operação aqui, 22 menos 17. Repare que 58 eu estou copiando, copiei o 2. Aí, 22 menos 17 vai dar 5 vezes 4. Ficou tudo isso agora. O que eu devo fazer? Vou dividir 2 por 5 e multiplicar por 4. Agora sim. Reparem que o 58 eu estou copiando. Agora sim é a hora de concluir. 58 mais 1,6 me dá aqui resultado. 59,6. O que a gente conclui daí? Nós concluímos que o peso mais frequente é 59,6 quilos. Finalizamos, então, a segunda parte das medidas de posição, que é a moda.